E aí pessoal, beleza? Tô de volta. Eu vou tentar passar para vocês aqui agora nós vamos falar ainda a respeito de SQL e eu vou trazer aqui para vocês também o SQL Developer já logado aqui, para que a gente possa tanto acompanhar a apostila quanto ver o comando sendo executado. Eu estava lendo aqui o começo da apostila e eu confesso que ficou um pouco confuso aí o vídeo. Esse último vídeo o computador fechou, então a gente teve alguns percalços aqui. A gente está aprendendo sobre SQL, que é uma linguagem que vai nos auxiliar na manipulação dos dados do banco de dados, né? E eu vou mostrar para vocês os comandos que devem ser feitos. Vamos tentar entender como usar esses comandos, como criar nossas queries. E é isso aí. Eu conto aí com a compreensão de vocês, porque se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você está em busca de aprender a programar, né? E eu também estou aqui aprendendo, então é uma troca de informações. Vocês podem ver ali, ó, Faculdade Cotemig. Então o conteúdo nosso que está sendo apresentado aqui é um conteúdo sério, não é algo feito nas coxas. Não tem nada para os cocos aqui. Aí, e as informações, apesar que eu estou lendo aqui, elas estão na tela. Então vocês podem ler, buscar compreender, e eu vou tentar explicar aqui no meu ponto de vista, mas vocês também tenham um senso crítico, leiam as informações para que vocês possam assimilar elas, beleza? Espera aí que eu só vou fechar a porta aqui da minha casa porque é rapidinho. O que acontece, pessoal? Nós estamos aprendendo sobre banco de dados. Essa lista de banco de dados aqui que está exposta nesse canal, ela está um tanto confusa porque ela é de eu estava mesmo sim uma revisão aqui, mas é como se eu estivesse começando. Só que ao longo do tempo a gente vai adquirindo novos conhecimentos, né? Eu quero passar para vocês aqui. Eu preciso mostrar para vocês os comandos, como são trabalhados os comandos em SQL. E é isso. Então vamos lá, vamos ler a apostila. Vocês podem ver a apostila tem 26 páginas. Aos poucos nós vamos passando por elas e vamos tentando entender cada query, a explicação delas. A gente viu uma bem simplesinha que foi essa aqui de setor. Então ele usou o comando select aqui, from select da tabela setor. O que acontece nesse caso aqui? Ele está buscando todos os registros da tabela setor. Esse comando, esse asterisco aqui, é como se tivesse escrito tudo aqui, ó. E nessa outra aqui ele usou como exemplo setores específicos que ele buscou. Ele nos deu um modelo lógico
para a gente ver o que a gente está pesquisando. E aí, como o comando select seleciona o que a gente quiser, a gente tem que passar para ele os campos que a gente quer que ele traga. E o from, ele quer dizer de onde. Da onde que eu quero que ele busca, de qual tabela que eu quero que ele busca tal informação. Então, select código setor e nome de setor da tabela setor. Então, o comando seria escrito assim: select código setor, vírgula, nome setor, da onde? From tabela setor. Então, ele vai trazer esses dois registros, porque só tem eles. Se a gente quisesse buscar uma outra informação do tipo select o setor, o nome do empregado e os dependentes desse empregado. Então eu vou usar essas três tabelas aqui, ó: setor, empregado e dependente. Então vou lá no meu SQL Developer, que é a plataforma de interface com o banco de dados que eu estou usando aqui. Eu estou usando ela e eu estou tendo acesso a esse modelo que está criado dentro do banco de dados da faculdade. Então, se vocês for criar um banco de dados, vocês vão ter que ir na Oracle, baixar o SQL Developer, baixar o database, instala o database, instala o SQL Developer. Aí vocês vão ter que criar os objetos dentro da tabela, criar dentro do banco de dados, criar tabelas, criar campos. E aí vocês vão precisar de pesquisar aí no YouTube mesmo, vocês encontram como criar tabelas em banco de dados. Aí é uma outra questão. Não vamos nos ater, não vou ater a ela agora não. Vou mostrar como funciona, tá bom? Então eu tenho o setor aqui, tenho empregados, tenho dependentes e eu quero saber o nome do setor, o nome do empregado e o nome dos dependentes deles, com base nisso que a gente já falou aqui. Então eu vou pôr aqui, ó, select nome setor, tem que estar do jeitinho que tá lá, viu? Setor, vírgula, eu quero nome empregado, tem algumas questões que podem surgir dúvidas aí de como criar esse modelo. Aí eu deixei aí alguns vídeos há pouco tempo sobre modelagem. E aí lá vocês podem observar lá a respeito de modelagem, como criar um modelo de banco de dados. Então, from, da onde que eu quero trazer o nome do setor e o nome do empregado? Eu quero trazer da tabela setor e da tabela empregado. O que mais que eu quero? Eu quero a tabela dependente e eu quero o nome do dependente ali, ó. Tem o campo ali na tabela dependente, vocês podem notar aqui, ó, nome dependente. Então tem esse campo aqui no meu select, separado por vírgula dos outros campos que eu quero que ele traga. Eu vou colocar nome underline do jeitinho que está escrito lá, dependente. Não vou colocar nenhuma restrição, nenhuma condição. Eu só quero que ele busque isso para mim. Não estou
impondo nenhuma restrição ou alguma condição para ele trazer essas informações para mim. Então vou simplesmente fazer a pesquisa e ele traz para mim lá, ó, nome do setor comercial, Cebolinha. Qual que é a dependente do Cebolinha? Rosinha. Nome do setor comercial, Cebolinha. Teobaldo, também é dependente de Cebolinha. Olha a quantidade de dependente que o Cebolinha tem, mano. Você tá doido. Chico Bento. E aí ele trouxe para nós todos os trouxe o nome do setor, trouxe o nome do empregado e trouxe o nome dos dependentes. Beleza? Então percebe que se eu aqui no select eu coloco os campos que ele quer, que eu quero que ele busque, e em from, que é aonde eu vou falar com a interface que eu estou usando, que eu quero que ele busque no meu banco de dados na tabela setor, na tabela empregado e na tabela dependente, que é onde essas informações estão contidas. Aonde existem esses campos? Então, são nessas tabelas aqui que está no front. Aí vamos avançar mais um pouquinho na apostila aqui. Vamos ler mais um pouquinho. Deve-se observar a estrutura do comando acima, que nesse caso aqui foi de setor e ele buscou os dois campos na tabela setor, que são separados por vírgula. Primeiro o comando select para indicar que queremos fazer uma pesquisa no banco de dados. Depois, a lista de colunas separadas por vírgulas, setor e nome do setor, presentes na tabela que desejamos recuperar. Então, quer dizer, no from. Então, ele buscou na tabela setor. Vamos avançar desse aqui, porque esse aqui a gente já viu, reviu, e é exatamente aquilo que a gente acabou de fazer ali. Aqui, ó, ao invés de escrever setor e nome de setor, ele colocou asterisco, porque asterisco busca tudo. Então ele dá essa explicação aqui, ó. Deve-se observar no comando acima, que é esse que tem um asterisco aqui, a estrutura do comando não mudou. Select o que será mostrado from, de onde vem essa informação. Entretanto, usamos o caractere asterisco para indicar que queremos todas as colunas da tabela. O resultado será o mesmo mostrado anteriormente, porque anteriormente ele tinha buscado os dois campos da tabela setor, porque lá só existe dois campos mesmo. Exibir as colunas em ordem diferente da criação. O comando select nos permite mostrar as colunas de maneira que quisermos, inclusive fora da sua ordem de criação. Então imagina, vê essa pesquisa que nós fizemos. Nós buscamos nome do setor, nome do empregado e nome do dependente. Vamos supor que eu quero trazer o contrário. Vamos apagar aqui, ó. E a gente escreve lá, eu quero nome do dependente, nome dependente, nome setor, e nome empregado.
empregado. E ainda, eu posso criar apelido para esses campos. Vamos supor que eu escrevo aqui, ó, nome dependente. Depois de dependente ali, antes da vírgula, eu coloco dependente de dependente, vou pôr entre aspas porque eu quero que ele exiba do jeito que eu escrevi. Dependente no setor. Local de trabalho do responsável. Olha o tamanho desse apelido, meu Deus. Eu vou pôr aqui responsável. E vamos fazer a pesquisa, porque eu quero mostrar a ordem. O apelido ali eu não sei se vai vir certinho não. Vamos rodar de novo. E aí a gente vai ver lá na tabela como que coloca apelido nos campos. Ele não trouxe e falou que os indicadores que eu coloquei estão muito grandes. Local responsável, dependente. E tem espaço aqui, talvez ele não aceite espaço. É bom que a gente vê o erro e a gente pesquisando lá, a gente consegue identificar qual que é o erro ali na colocação do nosso apelido nos campos que a gente colocou ali, ó. Ah, foi, exatamente, estava muito grande os nomes que a gente colocou. Percebe? Aqui, olha. Os campos, eles estão sendo exibidos agora não pelo nome que está lá na tabela, que é nome de setor, está escrito dependente setor. Aqui, ó. Nome do dependente está escrito dependente setor. Nome do setor está escrito local do responsável. Nome do empregado está escrito responsável. Mas o que a gente veio testar aqui é que os campos que a gente buscou vai ser exibido da forma que a gente pesquisou e não da forma que eles foram criados lá na tabela. Então, se a gente tirar os apelidos aqui, ó. Por que eu tô aqui fazendo isso aqui, desdobrando essa chatice, falando desse trem aqui e criando a mais do que tá lá na nossa apostila? Porque eu tô aqui exercitando para a gente ver as funcionalidades da linguagem. Tá vendo ali agora? Eu coloquei lá, ó, nome dependente, nome setor, nome do empregado. Eu tô buscando isso na tabela setor, na tabela empregado e na tabela dependente, que é onde esses campos aqui estão presentes. E agora não vai vir mais o campo aqui, ó. Não vai vir com o apelido, porque eu tirei o apelido que estava sendo exibido ali. Então, agora vai vir do jeitinho que está escrito na tabela lá, ó. Rosinha, setor comercial,
ela é dependente do Cebolinha. Cebolinha tem uma porrada de dependente. E se a gente pôr aqui assim no Cebolinha assim, ó, Distinte, eu vou exibir um nome só de Cebolinha com os dependentes dele tudo. Mas ele já me mostra que tem um erro aqui. Vamos ver qual erro que é esse. Tá faltando alguma coisa na expressão. Pode ser que tenha aqui, ó, parêntese aqui, ó, no campo que eu quero mostrar. Não vai vir ainda. Por quê? Porque a nossa cláusula, ela é simples. A cláusula que eu estou escrevendo, ela é super simples. E eu coloquei uma atribuição ali, ó, para ela trazer de maneira separada um registro só que o Cebolinha tem uma porrada de dependentes. Então, eu deveria fazer o que aqui? Deveria criar um group by, que é para ordenar o meu, para agrupar a minha query, a minha pergunta. Se eu colocar aqui, ó, group by, eu vou ordenar minha pesquisa em função de quem? Em função de um campo. Qual que é esse campo? Nome empregado. Vamos ver se precisa a gente colocar o distinte. Ele ainda mostra erro ali. Provavelmente se está mostrando erro é porque vai dar erro. Vamos tirar o distinte. Porque não tem como. O Cebolinha tem muitos dependentes. Não é uma expressão group by. Porque eu não preciso de agrupar ela. Porque só de eu fazer essa pesquisa normalmente aqui, ó, ele já vai agrupar ela normalmente. E a gente agrupa. Ó, agora vai vir, ó. Olha a quantidade de dependente que o Cebolinha tem. Vamos voltar lá na... Depois a gente vai entender melhor o group by. O ordem by. Exibir as colunas em ordem diferente da que foi criada. O comando select nos permite mostrar as colunas de maneira que quisermos, inclusive fora da ordem de criação. Para tanto, basta escrever o comando na ordem desejada. É o que nós acabamos de fazer. Usa-se o comando desc para mostrar a estrutura da tabela. O comando abaixo retornará o registro da tabela empregado em ordem de colunas diferentes da existente na tabela. Então ele vai mostrar para nós aqui, ó, select, admissão, salário,
código do setor, nome do setor, empregado, de qual tabela? Empregado. Ali a minha query ali deu errado porque a gente nem viu a questão do where ainda e a gente já está avançando lá, querendo colocar group by no negócio. Então vamos segundo a apostila ali, ó. Ele quer buscar select, então eu quero trazer admissão, vamos pôr um apelido aqui, contratado vai vir assim, ó, o campo. Aí depois salário sem acento, viu, pessoal? Se eu quiser exibir lá com acento, aí coloco entre aspas e coloco aqui, ó, salário. O código do setor, então código setor é um campo que eu vou pesquisar na minha tabela, e o nome empregado. Olha os campos que eu quero que ele traga, ó. Eu quero que ele traga para mim admissão, contratado, o salário, nome do empregado. Da onde que eu quero que ele busque essas informações? Eu quero que ele busque from, então da onde? Eu quero que ele busque na tabela setor, onde vai estar o código do setor. Eu quero que ele pesquise também na tabela empregado, e ele também vai pesquisar na tabela. Vamos ver, olha. A gente quer que ele busque essas informações, mas a gente não tem certeza onde que esses campos estão. Então eu venho aqui, ó. E olho no meu modelo lógico aonde estão esses campos. Então aqui, ó. Código do setor está no campo, na tabela setor. Nome do empregado está na tabela empregado. Salário está na tabela empregado. Admissão está na tabela empregado. Tem alguma outra coisa que eu vou pesquisar que esteja em outra tabela? Não, né? Então eu vou precisar da tabela setor e da tabela empregado só. E aí a gente vai lá. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos tirar aqui essa vírgula aqui. E vamos rodar nossa query. A coluna definida de maneira ambígua. Coluna ambígua e definir. Então o que ele me falou ali? Que existe uma coluna que está igual. Qual seria? Admissão, salário, código do setor, nome setor, setor,
Existe duas colunas parecidas aqui, ó. Salário e admissão. Vamos ver lá na apostila como é que foi feita a pesquisa. Admissão, salário, código do setor, nome do empregado e código do empregado. E a nossa aqui. Admissão, salário. Pode ser que o apelido aqui é que tá causando esse problema, porque salário e salário é a mesma palavra. Então ele não conseguiu entender que a diferença é o acento ali no apelido. As colunas foi criada igual. Então a nossa plataforma não conseguiu identificar a diferença entre o apelido e a coluna, e ele exibiu esse erro aqui, ó. Coluna definida de maneira ambígua, elas são iguais, salário e salário. Ainda está de maneira ambígua. Setor, admissão, salário, código setor, nome empregado. Dá só um minutinho, vamos ver aqui. Nome empregado, código empregado, from empregado. Ah, beleza. Olha aqui para vocês verem, olha a diferença do meu código para o código do professor. Lá eu estou buscando a informação também na tabela setor. E a tabela setor também tem código de setor. As duas colunas são iguais. Tá vendo aqui, ó, código setor. Se eu for aqui, ó, e olhar o meu modelo, ó, existe o campo código de setor aqui na tabela setor, existe o campo código setor na tabela empregado. Então eu não preciso pedir a ele que busque as coisas também na tabela setor. Pelo que eu vi ali, né? Então vamos tirar aqui, ó, setor da nossa pesquisa e vamos ver se é isso que está gerando a dúvida no nosso. É, exatamente, tá vendo? É porque como tem o campo aqui, tabela, o campo chave primária, tem o campo chave estrangeira aqui, olha. Ele estava pesquisando em duas tabelas pelo mesmo código. E foi por isso que a interface achou que estava procurando duas colunas iguais, apesar que isso aí, pessoal, se você for analisar, mas o que importa não é o que a gente está pensando, o que importa é como a pesquisa funciona. E é bom a gente fazer esse tipo de teste, se deparar com esse tipo de erro, para ver, para nos familiarizar com a linguagem. Então olha aqui, olha, contrato, pagamento, código setor, nome do empregado. Eu tive que tirar da nossa pesquisa aqui, ó, eu tive que tirar aqui da nossa pesquisa a tabela setor, porque lá no setor também tem código de empregado.
chatinho, né? Mas programar é chato mesmo. Então vamos continuar lendo. Eu prometi que não ia tentar ser mais agradável, mas tá chato do mesmo jeito. Mas a gente vai avançar. Aqui, ó, essa aqui foi a pesquisa que nós acabamos de fazer e vamos ler sobre ela. Deve-se observar no comando acima, que é aquele comando que a gente acabou de executar, a ordem em que as colunas foram colocadas no comando será apresentada no resultado, independente da ordem que elas foram criadas na tabela. Novamente usamos a vírgula como separador de colunas e ponto e vírgula como finalizador do comando. Esse nosso comando que a gente está executando aqui, pessoal, por enquanto tá super simples, que é só select e from. Depois a gente vai entrar na questão de colocar as condicionais do tipo where, alias ou apelidos. Vocês perceberam ali, ó, quando eu estava colocando o comando para ser executado aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, admissão, eu coloquei um apelido em admissão que é contrato. Salário, eu coloquei um apelido em salário que é pagamento. Então, logo depois do campo que eu estou pesquisando, entre aspas, eu posso colocar um apelido no campo para aparecer na minha pesquisa o apelido ao invés do nome do campo de verdade. Então, ele exibe, se eu tirar aspas daqui, ó, vou tirar as aspas dos apelidos ali, ó. E eu não preciso de usar vírgula para separar apelido do campo que eu estou pesquisando. Aí vocês vão perceber que ele vai vir todo maiúsculo aqui agora, ó. Pagamento e contrato estava do jeito que eu escrevi lá, né? Só que agora olha aqui. Olha lá. Contrato e pagamento agora está em letras maiúsculas. E a apostila vai explicar sobre isso agora. Então vamos lá. Os comandos SQL permitem a criação de alias ou apelido para as colunas ou tabelas. Isso é útil para formatar os cabeçalhos das colunas do resultado do comando e também na referência a objetos. Será abordado no relacionamento entre tabelas. Então ali, ó, ele também criou apelidos pros campos. Então ele fez select, código empregado, aí deu um apelido, matrícula, nome empregado, empregado, from empregado. Para andar coerente com a apostila, vamos fazer o comando lá para vocês verem acontecer, ó. Select código empregado, ele deu o apelido matrícula, tá vendo ali? Aí vírgula depois do apelido, o outro campo que eu quero pesquisar que vai ser nome empregado. Aí ele já usou as aspas, ó, escreveu com a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Empregado. Em qual tabela que eu quero pesquisar essas coisas? Select, tá escrito errado aqui, ó. Select tem que ficar azulzinho. From. As ideias desse Free Fire. From empregado. Ponto e vírgula. Finaliza o comando.
Vou fazer a pesquisa. Olha lá. O campo aqui, ó, veio matrícula, tudo em maiúsculo, empregado do jeito que eu escrevi. E é isso que a apostila explica, vamos entender. Veja que no comando acima, que acrescentamos o apelido matrícula logo após a coluna código matrícula, o apelido empregado após o nome empregado. Quando colocamos apelidos entre aspas, estamos dizendo ao Oracle para exibir o cabeçalho exatamente da forma que escrevemos. Caso contrário, será exibido em maiúsculo. Importante, alias como palavras compostas devem obrigatoriamente estar entre aspas para poder ser exibidas da forma que a gente escreveu. Então aqui, ó, matrícula, tudo maiúsculo. Empregado da forma que a gente escreveu. Por quê? Matrícula não tem aspas aqui no apelido que a gente deu para ela. Código empregado, o apelido matrícula. Nome empregado, apelido aqui do campo empregado. E a pesquisa vem exibindo os apelidos ou alias. Aonde que ele buscou essa informação? Lá no nosso modelo lógico, onde essas informações estão reunidas, ó. Então esse aqui é o esquema onde os dados estão reunidos, estão nessas tabelas aqui. Dentro do nosso banco de dados existem essas tabelas aqui, ó. Tabela setor com o campo código de setor, nome setor. A tabela empregado, código empregado, nome empregado, salário, admissão, código. Por isso que eu fazendo essa pesquisa aqui, eu estou obtendo resultado, porque esse modelo lógico já foi criado. Se você vai criar um banco de dados, você vai precisar de baixar a database e instalar ele. Não quer dizer, é igual eu estava falando, não quer dizer que só de você baixar o SQL e escrever esse comando vai trazer essas informações aqui, não. É só para título de esclarecimento, viu, pessoal? Porque a gente vai falando assim que vai escrevendo os comandos como se os comandos tivessem aí numa database pública aí. Não estão. Aí tem uma outra pesquisa aqui só com from ainda, ó. Select, admissão, salário, código, setor, empregado. Essa nós acabamos de fazer ela alguns minutos atrás aí. Apelidos, nós agora lemos sobre apelidos e vamos ler sobre order by. Ordenando os resultados, é possível através do campo select escolher em qual ordem os resultados serão apresentados. Basta para isso acrescentar no final do comando da cláusula, no comando a cláusula order by. Então, select o nome do setor, da tabela setor, ordenando pelo nome do setor. Bora fazer esse comando? Então, select código setor from setor. Estou buscando lá na tabela setor e agora eu vou ordem by, vou ordenar pelo, e aqui não é código setor, é nome setor. Nome setor da tabela setor,
ordem by nome setor, ponto e vírgula, organizamos o setor pelo nome do setor. Então aí a gente já usou a cláusula order by. Então, no comando acima deve-se observar a inclusão da cláusula order by no final do comando, indicando a coluna que será ordenada, no caso, nome do setor. Quando a chave é ascendente ou descendente, é omitida no comando. O banco de dados considera a ordem ascendente. Já o comando abaixo terá o mesmo resultado ordenado inversamente por causa da organização descendente. Então, como é palavra, ele vai usar a ordenação alfabética para poder trazer o resultado. Aqui, ó, ele trouxe o resultado de maneira alfabética ascendente, crescente, ó. C, D, E, P e assim por diante. Se a gente colocar aqui depois do setor aqui, desce, então vai inverter ali. Exatamente. Agora veio descendente ordenada de forma alfabética. Beleza? E aí a gente vai começando a nos familiarizar com a linguagem de programação SQL e vamos aprendendo algumas funcionalidades. Por enquanto, a gente viu só select e from. Depois a gente vai ver o where, que é a condição ao qual eu quero submeter a minha query, a minha pesquisa. Qual que é a condição que eu quero impor para que ele traga essa pesquisa para mim? É o próximo passo que a gente vai ver aqui na apostila. Nós vimos select from, agora vimos ordenando, vimos que podemos criar apelido para os campos aqui